Meu nome é João França, eu sou aluno regular de mestrado aqui do programa de pós-graduação da UFRB, na área de mídia e formatos narrativos, na linha de comunicação e memória. A pesquisa que eu apresento aqui agora foi iniciada no início desse ano, ainda está em curso e ela pretende, analisar de que forma, ao longo de 10 anos, entre 2009 e 2019, o jornal Folha do Estado, que é o principal veículo impresso aqui de Feira de Santana, noticiou assassinatos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, intersexos, assexuais e mais, né? No caso, a comunidade LGBTQIA+, aqui do município. A proposta é realizar uma análise do discurso a partir dos conceitos formulados por Michel Foucault, dessas publicações, né? Com o objetivo de identificar a relação estabelecida entre a organização da notícia e o pensamento ainda hegemônico na sociedade, né, de desrespeito à orientação e identidade de gênero. Dessa orientação e identidade de gênero que estejam fora dessa heteronormatividade ou de uma definição biológica do gênero. Cabe também aqui destacar que a falta de monitoramento por parte de órgãos do Estado em relação a esses crimes violentos que fatalmente vitimam a população LGBTQIA+, pode ser lida como mais uma expressão de LGBTfobia, já que impede, a partir de dados oficiais, a elaboração de políticas públicas eficientes e eficazes de combate à violência contra essas minorias. Nesse contexto, ao dar visibilidade a esses assassinatos, é a mídia que se apresenta como um importante espaço para registro dessas ocorrências, né? Bem como a qualificação desses crimes por meio de definições e argumentos específicos. Por outro lado, os meios de comunicação, quando noticiam esses assassinatos, atuam na relação com discursos que reforçam o imaginário conservador e LGBT-fóbico que justifica a violência contra os LGBTQIA+, por percebê-los aí enquanto sujeitos marginais, dados à promiscuidade, e não enquanto vítimas fatais de crimes motivados pelo preconceito. De certo modo, ao assumir essa posição, as publicações acabam por responsabilizar as próprias vítimas pelas ocorrências desses crimes e se silencia em relação aos posicionamentos da sociedade. Como eu disse anteriormente, os dados do governo sobre o número de homicídios de LGBTQIA+, são imprecisos e desatualizados. É por isso que eu utilizo na pesquisa os dados do relatório do Grupo Gay da Bahia, o GGB, uma instituição não governamental. O GGB aponta o registro de 35 mortes entre homicídios e suicídios na Bahia em 2018. Esse número coloca o nosso estado em posição de destaque no ranking nacional de mortes violentas de LGBTQIA+, ocupando aí o 3º lugar junto com o estado de Alagoas. Este levantamento foi feito com base em informações coletadas através de notícias veiculadas em meios de comunicação tradicionais e também nas redes sociais digitais. A organização, o GGB, ainda alerta para o grande número de subnotificações de casos. E aí, para nortear a pesquisa, o projeto aprovado aponta as ideias apresentadas por Foucault sobre sexualidade para entender quais tensionamentos sobre o assunto se deram ao longo da história. Agora vai uma citação. Segundo o autor, a forma como as instituições tratavam a sexualidade passou por transformações ao longo do tempo. A partir do século XVII, por exemplo, houve um forte movimento para tornar a sexualidade um aspecto a ser ocultado. Ao noticiar casos de crimes que vitimam LGBTQIA+, os meios de comunicação trazem para a esfera pública um assunto que determinados segmentos sociais acreditam que deveriam estar e permanecer no âmbito privado, por estar relacionado aí com um aspecto que é considerado íntimo e pessoal, a sexualidade.
não consideram que a sexualidade é também construída socialmente, né? Inclusive, a própria mídia raras vezes provoca reflexões sobre as motivações da violência, o que aí a gente pode avaliar como uma atuação que está servindo e agindo em consonância com esse pensamento, né? Facchini e França argumentam o seguinte: além da legitimidade social que a violência contra LGBT possui, há ação importante de convenções sociais acerca do caráter natural da heterossexualidade e que apontam para a homossexualidade como escolha individual que deve ser mantida no âmbito do privado. A força dessas convenções se expressa na compreensão de que dificuldades decorrentes dessa escolha, a violência encarada nesse sentido, devem ser manejadas pelo próprio sujeito. Segundo o relatório de 2018 do Grupo Gay da Bahia, 99% dos crimes contra a LGBTQIA+, tem como agravante as várias formas de homofobia, que geralmente são invisibilizadas tanto pela polícia, no registro da ocorrência, quanto pelos meios de comunicação ao noticiar o fato. Crimes que são cometidos geralmente com requinte de crueldade e roubo ou destruição de objetos pessoais da vítima, o que nos leva a acreditar que o sofrimento físico e psíquico causado durante o cometimento do crime é um forte indicativo do aspecto de ódio motivado pelo preconceito. No entanto, geralmente, a maioria desses crimes são, segundo o relatório do GGB, tratados e registrados como latrocínio. Por consequência, é essa a tipificação que aparece em casos de assassinatos contra LGBTs e que são publicados aí nos noticiários, né? Inclusive no Folha do Estado, que é o periódico que eu me proponho a analisar. Eu considero importante também observar o papel dos meios de comunicação na construção da experiência social acerca da sexualidade, né? Com a observação dos vínculos entre mídia e memória, sobretudo a memória coletiva, né? Elas estão intimamente ligadas. Eu posso considerar também que a nossa memória coletiva é mediatizada. Nos meios de comunicação, a gente encontra referências para a condução da vida diária, para a reprodução e manutenção do senso comum. Dessa forma, a partir das informações transmitidas pela mídia, em conjunto com as experiências individuais vividas, se formula a memória coletiva. A mídia não só nos oferece suas versões de passado e do presente, ela as constrói globalmente. Com uma atuação mais conservadora, por exemplo, os meios de comunicação se colocam também a serviço da manutenção de normas sociais já estabelecidas. À medida que ajudam a construir o pensamento de determinada sociedade, também são construídos a partir dessas ideias. E isso é expresso no seu trabalho de construção de narrativas. Para Guacira Lopes Louro, em nossa sociedade, a norma que se estabelece historicamente remete ao homem branco, heterossexual, de classe média, urbano e cristão. E essa passa a ser a referência que não precisa mais ser nomeada. Os sujeitos sociais que estão aí fora dessa definição da norma são qualificados como outros, que se tornarão marcados, né, que se definirão e serão denominados a partir dessa referência. É a partir desse processo que a mulher é representada, por exemplo, como o segundo sexo, e gays e lésbicas são descritos como desviantes da norma heterossexual. E sendo assim, faz-se necessário que a análise aqui proposta esteja atenta para identificar se o discurso construído pelo meio de comunicação impresso analisado está a serviço da manutenção da norma. Se no relato dos crimes que compõem o estudo, essa mídia se coloca como dispositivo de produção de uma heterossexualidade normativa. Como resultado da formulação da norma expressa nessa posição, seguindo o pensamento de Lopes, é configurada a rejeição da homossexualidade.
uma rejeição que se expressa muitas vezes como declarada homofobia. Buscar identificar a formulação dos discursos e compreender as transformações que se deram na narrativa de crimes contra LGBTQIA+, ao longo de uma década, no principal jornal impresso de Feira de Santana, é se atentar para a forma como o meio de comunicação, na relação com o contexto social, operou na constituição do relato desses crimes. Essa análise se torna ainda mais relevante por permitir avaliar transformações frente aos avanços da luta pelos direitos humanos e combate à LGBTfobia nos últimos anos. Lopes, ao citar Foucault, destaca como a sexualidade é construída socialmente e historicamente a partir dos discursos. Ela diz o seguinte: sexualidade, afirma Foucault, é um dispositivo histórico. Em outras palavras, ela é uma invenção social, uma vez que se constitui historicamente a partir de múltiplos discursos sobre o sexo. Discursos que regulam, que normatizam, que instauram saberes, que produzem verdades. Sua definição de dispositivo sugere a direção e a abrangência de nosso olhar. Um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. O dito e o não dito são elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos. Uma hipótese levantada nessa pesquisa é que as características econômico-sociais da vítima retratada nos noticiários é fator de grande interferência na angulação da narrativa noticiosa. Fatos que possuem tensionamentos de gênero e sexualidade em sua constituição, como assassinatos à população LGBTQIA+, terão suas narrativas noticiosas construídas a partir do entendimento claro do que se tem para dizer e ocultar. Numa análise mais inicial, foi possível verificar que há, em alguns casos, um movimento de apagamento da sexualidade da vítima, a fim de não macular a imagem dela, já que em muitos noticiários da região esse tema ainda é um tabu que interfere tanto no critério de noticiabilidade quanto na angulação das matérias. Nesse caso citado, ao fazer uma discriminação de tratamento na narrativa jornalística a partir de aspectos socioeconômicos das vítimas em casos LGBT-fóbicos, o jornalismo de algum modo legitima a violência contra essa população, reafirma o preconceito sobre gênero e sexualidade e também fomenta o imaginário que marginaliza e discrimina a pobreza, a negritude e outros aspectos que colocam o sujeito em posição de vulnerabilidade social. Então, é isso. Eu apresentei aqui parte da minha pesquisa que ainda está em andamento e vai continuar sendo realizada aí ao longo do mestrado. Meu contato vai estar aqui embaixo e eu estou à disposição. Muito obrigado.